Bom, continuando sobre a entrada e saída, falando sobre disco, então existem alguns algoritmos para a gente fazer escalonamento no disco. Os algoritmos de escalonamento no disco que a gente vai estar falando nessa aula seria o FIFO, né, o First Come First Served, o SSF, né, que seriam Short Seek First, e o Elevator, também conhecido como Scan. A escolha do algoritmo depende do número e do tipo de pedidos que vai ser trabalhado no disco. O Drive mantém uma lista encadeada com as requisições para cada cilindro. Então, o que acontece? O exemplo do FIFO. Então, um disco com 37 cilindros, né, que estamos colocando como exemplo para poder ficar mais fácil de visualizar, lendo bloco no cilindro 11. Então, é onde está marcado aqui a posição inicial, cilindro 11. Aí, depois é feita uma requisição para o cilindro 1, 36, 16, 34, nessa ordem. Né? Então, é FIFO. Então, daqui, ele tem que ir lá para o cilindro 1. Então, ele fez isso. Depois, daqui do 1, ele tem que ir lá para o 36. Então, ele foi lá no final. Do 36, ele voltou e foi para o 16. Do 16 foi para o 34, do 34 foi para o 9, do 9 foi para o 12. Tiago, mas por que vai e volta isso daí? Isso daí é aquele esquema que eu estava comentando do disco, então a gente tem que fazer a leitura. Ele está procurando os dados lá dentro, então ele tem que olhar onde está o cilindro e ir vasculhando esses dados até encontrar. Então a posição que ele precisou foi primeiro a posição estava no 11, onde ele parou, depois ele foi para o 1 e assim por diante. Nesse caso, o atendimento, então, foi 1, 36, 16, 34, 9 e o 12. Né? Foi isso que foi atendido. Aí, lembra que tinha um braço, né? O disco tinha um braço lá, então o número de cilindros seria o quê? Do 11 para o 1, então ele andou 10. Né? Depois ele foi 35, foi do 1 para o 36, ele andou 35 cilindros ali. E assim por diante. Então, movimentos do braço que ele fez foram 111. Isso trabalhando nessa ordem e o esquema do FIFO. Se a gente mudar o algoritmo e tendo que acessar os mesmos valores lá, né, então tem o 1, o 35 e tal, só que agora mudou. Não é mais aquele ponto, porque agora ele vai tentar procurar quem está perto primeiro. Então, ele começa aqui no 11, né? Quem está mais perto é o 12, né? Então ele já vem direto para o 12, né? Então ele já fez isso daqui. Aí do 12 ele veio e foi para onde? Foi lá para o 9, depois para o 16, depois para o 1, para o 34 e 36. Com isso, essa mudança no algoritmo, a movimentação do braço de 111 foi para 61. Então você vê que mudou, né, a quantidade de movimentos no braço. Com isso, você teria essa informação muito mais rápido do que no esquema do FIFO. No caso do Elevator, o que ele vai acontecer? A mesma sequência, porém, ele vai seguir, né, uma sequência. Então, ele começou no 11, ele já vai para o 12, 16, 34, 36, aí ele cai para o 9 e cai para o 1. Então, ele subiu e depois ele desceu. Então, ele mantém isso daí e agora, ó, mesmo mudando o algoritmo, a gente conseguiu agora ter 60 movimentos no braço para tentar a mesma sequência. No FIFO 111, SSF no 61 e agora com Elevator com 60. Então você vê que dependendo do algoritmo utilizado ali para fazer esse gerenciamento, você tem um tempo maior ou menor de resposta. Claro que isso daí vai influenciar quando a gente tem muita informação, tem muita coisa assim, e aí vai realmente influenciar. Mas nos dias de hoje você vê assim, são microsegundos, né, milissegundos de resposta, então a gente não percebe tanto essa variação. Quando a gente começa a falar sobre RAID, né, tem muita gente que pega, já ouviu falar de RAID, mas não sabe como é que esse negócio funciona. Né? O que é RAID? RAID, a ideia é você ter discos independentes funcionando com redundância, como um array. Né? Então, a ideia toda seria a gente armazenar grandes quantidades de dados. Agora, não mais a gente está falando de um HD só, de um disco só, nós estamos falando de mais de um. Então, o RAID combina diversos discos rígidos em uma estrutura lógica. É como se eu fizesse um HD gigante virtual. Né? Então, eu tenho lá dois HDs de 1 tera, eu posso falar que mostrar para o meu sistema que eu tenho um HD só de 2 teras. Então, eu junto esses dois em um só.
Então, eu aumento a confiabilidade, a capacidade e desempenho dos discos. Recuperação dos dados e redundância dos dados também é provida pelo RAID. Armazenamento simultâneo em vários discos permite que os dados fiquem protegidos contra falhas, tá? Mas não simultâneo. Então, a gente vai ver o que é esse problema aí. Performance de acesso eu tenho porque já que a leitura da informação é simultânea em vários dispositivos. Então, eu consigo aumentar essa performance. E esse RAID ele pode ser implementado por hardware, né? Então eu tenho uma controladora para fazer isso. A implementação de uma placa RAID no servidor, né, um subsistema RAID, é implementado totalmente em hardware, né? Então, algumas placas mãe já vêm com esse sisteminha de RAID, né? Isso a gente está falando de placas mais caras, mais específicas, mas outras acabam não vindo. A maioria não vem com esse esqueminha de RAID, né, por hardware, você consegue fazer por software. Aqui a gente está falando do hardware, então esse daí é como se eu tivesse uma controladora lá instalada e ela que vai fazer esse gerenciamento. Então ele vai liberar o processador para fazer as outras tarefas. Quem vai fazer essa transferência de fazer esse esquema do RAID, todo o jeito que nós vamos explicar ali, vai ser essa placa. A segurança dos dados aumenta no caso de problemas devido à checagem de informação da placa RAID antes da gravação, porque essa placa vai verificar tudo antes de gravar as informações. Além do hardware, a gente pode ter software. Então a gente vai falar sobre sistema operacional trabalhando para fazer isso daí. O desempenho é menor no acesso ao disco. Claro, oferece um menor custo e flexibilidade, porque agora não depende de uma placa-mãe ou de uma placa RAID controladora para fazer isso daí. O próprio sistema operacional faz. Tá? Porém, ocorre uma sobrecarga no processador, porque ele vai ter que gerenciar isso daí. Então, para o SO, quando a gente fala de RAID, só existe um HD, um disco só. Mesmo via hardware, né, ele vai mostrar para o SO que seria um HD gigante, um cara só. Tá? Então, os dois casos, para o sistema operacional, é um disco único. Existem diversos níveis de RAID, né? Então, a ideia toda seria a forma como esses dados vão ser escritos e acessados que vão definir esse nível. Então, a gente tem um RAID 0, né, também conhecido como stripping. Os arquivos são espalhados entre os discos, né, melhora o desempenho nas operações de entrada e saída, sem controle ou correção de erros. Então, nesse caso, nós não temos controle ou correção de erro. Deu erro, perdeu o dado. Todo o espaço do disco é utilizado para armazenamento. Então, utilizam a mesma controladora RAID, né, ou via software, depende do que você vai fazer, e aplicações multimídia vão gostar desse tipo de RAID, porque ele vai gerar uma alta taxa de transferência para você poder trabalhar. Mas o que seria esse negócio de RAID 0? RAID 0 é bem isso daqui. Eu vou pegar aqui e vou ter um HD, né? Então eu tenho aqui, cada tamborzinho desse seria um HD. Então eu estou falando de 4 HDs, onde eu vou ter um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui e assim por diante. Então eu vou dividir em faixas meus HDs e cada pedaço do meu arquivo ele vai estar distribuído nesse monte de coisa. Então, junta todos esses 4 HDs que vão me dar para o sistema operacional, vai aparecer como sendo um HD único. Só que na hora que ele vai gravar espalhado nesses casos aí. O RAID 0 utiliza somente a divisão de dados e necessita de no mínimo 2 discos. O RAID 0 pode ler e gravar mais rápido do que uma configuração não RAID. A divisão de dados não fornece redundância, portanto, se um dos discos falhar, todos os dados serão perdidos. Como não é reservado nenhum espaço para redundância, é possível utilizar a capacidade total dos discos. O RAID 0 favorece o aumento de performance e capacidade de armazenamento, deixando de lado a redundância. O RAID 1 também é conhecido como espelhamento. Então, operações de escrita no disco primário são replicadas no secundário. Pode ter controladoras diferentes, não tem problema nesse caso. A desvantagem é que o espaço físico precisa ser em dobro. Então, como eu vou fazer literalmente um espelho, então eu vou colocar lá um HD e o outro vai ser igualzinho, né? É interessante isso daí para transações online, porque existe a tolerância a falhas. Se um disco morrer, né, der problema ali, o outro está trabalhando. Além disso, né, muita gente usa a combinação, que é o RAID 1 com o RAID 0 que a gente tinha visto, e aí vira o RAID 10.
Como que ele é mostrado? Seria isso daqui. Então, eu tinha lá meu RAID 0, né, com todas as faixas aqui, e aí eu tenho a mesma quantidade de discos iguaizinhos aqui do outro lado para fazer o espelhamento. Então, o que tiver gravado nessa faixa 0 em branco vai estar igualzinho nessa daqui. Então, esse disco de cá está igualzinho a esse disco de cá. Então, isso daí é o RAID 10 que a gente está mostrando ali. Tá? No caso do RAID 1, ele vai fazer o espelhamento. Se eu tivesse só esse disco e só esse disco, então ele estaria fazendo um espelho. Eu preciso de 2 discos, né? Ele vai gravar os dados nos 2 discos. RAID 1 utiliza o espelhamento e necessita de 2 discos somente. A velocidade de leitura dos dados poderá ser semelhante ao de um RAID nível 0, porém, isso irá variar conforme a controladora. A velocidade de gravação dos dados não é aumentada e em alguns casos poderá ser mais lenta que uma configuração não RAID. Mesmo que um dos discos apresente problemas, os dados continuarão disponíveis. Ao substituir o disco defeituoso, a configuração do RAID é reconstruída e os dados serão copiados para o novo disco. O RAID 1 oferece a segurança dos dados através da redundância, ao invés de performance e capacidade. O RAID 10 utiliza a divisão de dados e o espelhamento, e requer pelo menos 4 discos. Os discos são primeiramente espelhados com o RAID 0 para que seja feita a divisão de dados através do RAID 1. A performance é maior do que em sistemas que utilizam RAID 5 ou 6, já que não é necessário cálculo de paridade ou armazenamento. Uma configuração de RAID 10 pode suportar a falha de um disco por espelhamento, porém, caso um dos espelhamentos falhar, todos os dados serão perdidos. Os RAIDs 2, 3 e 4, então os dados são armazenados em discos diferentes com paridade, que vai permitir reconstruir esses dados perdidos, usando os strips. As paridades são mantidas em um disco apenas. Então, 2, 3 e 4 usam um disco para manter essa paridade. A diferença básica entre elas é como a paridade é calculada. Então, no caso do RAID 2, a gente está falando de Hamming, ECC, né? Então seria um código de correção de erro no nível de bits. Como que ele é isso? Então, a gente vai ter aqui, né, os bits sendo trabalhados aqui, né, no caso do nível 2. Então, eu tenho meus discos aqui e eu vou ter aqui a correção do bit, né? Então eu tenho o A, X, AY, AZ, né? BX, BY, BZ. Então como eu tenho 4 discos aqui, ele faz a paridade e vai trabalhando em discos específicos armazenando essa paridade. No caso do RAID nível 3, é um exclusivo também ECC, porém agora é no nível de byte, né? Ou bit também. E aí, a mesma ideia. Então, eu tenho aqui minhas faixas, né? Aqui eu estou falando da faixa do A, o B, o C, e aqui eu tenho o cálculo da paridade desses bits, né? Ou do byte. Então, a paridade é colocada num disco só e colocada toda aquela faixa naquele esquema da paridade ali. No caso do RAID 4, a diferença é que agora já vai ser uma paridade em nível de bloco. Então, como que é esse nível de bloco? Eu vou ter a faixa 1, 2, 3 e 4, né? Ou desculpa, 0, 1, 2 e 3, e a paridade está toda nesse cara aqui no final, nesse disco, falando a paridade do 0 ao 3. Do 4 ao 7, a paridade vai estar aqui. Do 8 ao 11, a paridade vai estar nesse ponto de cá. RAID nível 5, então strips, paridade short ECC, nível de bloco, porém agora é distribuída. Ela vai estar distribuída nos discos. Então a diferença toda que a gente vai ter eu vou ter aqui várias faixas, os vários discos, então estou trabalhando com 5 discos, e eu tenho a faixa de 0 a 3, a paridade está aqui nesse disco, no último disco, no disco 5. Paridades da faixa 4 até a 7 está no disco 4 e assim por diante. Então, cada faixa de paridade é colocada em um disco diferente para melhorar o armazenamento aí e, em termos de perda, também ele consegue se recuperar. O RAID 5 combina a divisão de dados com paridade e requer pelo menos 3 discos. A velocidade de leitura é superior se comparada a sistemas que utilizam somente um disco e pode ser aumentada adicionando novos discos. A velocidade de gravação também irá aumentar, porém de forma inferior à leitura, devido à sobrecarga do cálculo de paridade e armazenamento.
A capacidade de armazenamento é n-1 vezes S, onde n é o número de discos e S é a capacidade do menor disco. Um RAID 5, com 4 discos de 1 TB, possui uma capacidade utilizável de 3 TB. Se um disco apresentar falha, os dados não serão perdidos. Porém, a performance irá reduzir até que o disco seja substituído. Se 2 discos falharem simultaneamente, todos os dados serão perdidos. O RAID 5, portanto, prioriza a redundância e a capacidade de armazenamento ao invés da performance. Sobre isso daí, as aulas de hoje, sobre essa parte de... Bom, toda essa parte de arquivo foi trabalhada em cima do Tenenbaum, os capítulos 5, então seção 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 4.2, 4.3, 5.5 e 5.10. Aqueles trechos de vídeo que eu mostrei ali são da Dell, como eu já tinha mencionado, e nesse link aqui está o vídeo completo. Então toda essa historinha que a Dell contou lá, que eu aproveitei algumas partes, ficou mais interessante para visualmente mostrar, mas você pode clicar e acessar o vídeo completo de todos os itens que eles mostram lá sobre RAID.